Vídeo volume número 2 dessa segundona, eu vou comentar sobre a Home 3. Se você se interessa por uma ação barata para 2019, fica até o final. Muito bem, vamos para o vídeo volume 2 dessa segundona. Confesso que eu tentei gravar ele já 2 vezes, mas aqui em casa, aqui em Jundiaí, tá com um probleminha de energia, se eu não me engano. Caiu energia 2 vezes aqui, vou tentar pela terceira. Vou começar pela parte fundamentalista, né? A gente vai falar sobre a Home. Foi um pedido do Júnior, um inscrito aqui do canal. Valeu, Júnior, pela sugestão, certo? A Home, fundamentalmente falando, não tem críticas, ou pelo menos a gente vai ver que as críticas são pequenas. Por quê? Ela possui um bom PL, certo? E um bom ROI. Não tenho o que criticar, certo? Ela vem numa recuperação boa de 2015 para cá, certo? Parece ser muito bem gerida. Nos últimos 3 meses aqui é uma empresa lucrativa, certo? Eu não tenho que cornetar este cara, certo? É uma empresa grande, vale a pena estar de olho, o que nos leva a crer que no gráfico uma possível retração ou possíveis retrações vão gerar ou devem gerar, certo, boas oportunidades de investimento, certo? Essa é a minha opinião, lembrando sempre vocês. Quando a gente vai para alguns dados aqui também fundamentalistas, mas em relação à governança e dados da empresa, a gente vê que ela é uma empresa muito antiga, certo? Atua com máquinas de torneamento, usinagem, mandrilhadoras. Olha, eu até fui pesquisar esse cara aqui, processamento de plásticos e ferro fundido. Então é realmente uma empresa química que mexe aí com artigos tanto de ferro como de plástico, certo? Lógico que, como eu falei, empresa química que eu digo que mexe tanto com plástico como com ferro e usinagem, certo? Mas ela vende máquinas e equipamentos, tá legal? Ela é novo mercado, bacana, é um nível de governança legal, por estar verdinho aqui, certo? Tem um free float interessante, 40%, bem interessante. E tem a Fênix Empreendimentos S.A. como majoritário, contendo 37%. A Petros, que é um grupo do governo, detém 10%. Então, apesar de estar vermelhinho aqui, não ficaria tão chateado com essa quantia pequena de apenas 10%. Então, uma empresa que me leva a entender que graficamente pullbacks de baixa podem gerar grandes oportunidades de investimento. Tem 12% de ROI aqui, né? Um pouco diferente da Fundamentos. Fundamentos tem 12,1%, né? 1% a menos, certo? O lucro líquido tá legal, vem avançando novamente. Ela teve um período muito bom aqui, né? 2007, 2008 e agora aparentemente engata aí uma marcha interessante, né? A sua receita responde junto, e quando a gente vai para a dívida ali, bruta em relação ao PL, tá muito boa, certo? A verdinha, 45%, tá? Então ela meio que conteve as dívidas, né? Ela teve um crescimento nas dívidas de 2009 até, vamos colocar aqui, 2011, 2012 também foi salgado, e depois ela parece que acertou na gestão e o mercado vem precificando isso, né? Quando a gente vem para o gráfico, a gente vê essa subida aqui a partir de 2015, né, em meados de 2015, 2016. E aí eu vou levar vocês para o gráfico semanal primeiro, certo? E dizer que eu tenho aqui uma LTA bacana, certo? Pós a figura que eu mais gosto, que é o OCOI. Então aconteceu essa figura aqui, certo? Pode ser aqui, certo? Ou de repente aqui em cima. Nós tivemos um rompimento, linha de pescoço, e aí ele começou a arrumar para cima, certo? Nada de novo no front. Vocês que vão acessando o meu canal ou que já me acompanham há algum tempo vão cada vez mais ficar familiarizados com as terminologias e com os gráficos que me interessam comprar. E essa daqui, diferentemente da última ação que eu analisei ontem, né, que eu comentei com vocês, é uma ação que eu tenho interesse sim, certo? Ela tem sinal verde nos fundamentos e por enquanto não verde nos gráficos, mas pode ser que venha a ter, tá? O segundo ponto aqui do semanal é que ela acaba de vencer, ou está lutando para vencer, este cara aqui, ó. Então ele veio, 10,59 era essa simetria, bateu ali, cara, muito bacana. Por isso que é interessante vocês sempre estarem atentos. Vocês não precisam ser fãs do meu trabalho, mas sempre ficarem atentos a essas figuras de AB igual a CD alternado, certo? Ou simetria, fluxo, porque eles podem tirar vocês de roubadas e colocar vocês numa melhor posição.
Então aqui nesse momento ela fez um movimento, certo, bacana, e já gerou muita compra e rápida. Ela veio rápida essa compra aqui, certo? Rápida que eu digo em relação à dinâmica de papéis, né? Você fala assim, o mini índice, por exemplo, aqui foi lento pra caramba. Mas em relação a papéis do semanal, foi rapidinho. Semana a semana ela renovava máximas, por exemplo. Então é interessante, foi bem legal. Só que agora ela está sobrecomprada. E eu tenho o último ponto do mestre dos dividendos aqui em 12,1. Então provavelmente ela vai abrir, vai beijar lá. E o que pode ser interessante para a gente? Na minha opinião, a gente tentar pegar, quem é aluno Fibonacci, pegar uma figura M, certo? De Fibonacci, que pode ser tanto nessa região quanto nessa região. Então eu voto como pullback, certo? Voto nas regiões um pouco mais tensas. É óbvio que fica difícil imaginar essa ação vir para 4,49 de novo, certo? Por isso que eu não vou deixar vocês com essa análise somente no semanal. Vou falar um pouquinho mais que eu vou para o diário. Por quê? Porque é uma empresa que está dando sinal verde lá em cima nos fundamentos. Então pode ser que se eu colocar aqui um crash do mercado, talvez ela venha novamente a dar um presente, né, porque eu consideraria ser um presente aqui na região de 4,49 a 3,30. São os melhores pontos, na minha opinião, semanal. Então eu vou levar vocês para o diário para tentar colocar a gente a par de pontos aqui, a partir deste cara aqui, ó, certo? A partir deste fundo aqui. Tá legal? Então, novamente, semanal me dá uma parte para investimentos? Sim, me dá, mas confesso que do 11 até os 4 é bastante desvalorização. Vou tentar trazer vocês um pouco mais de dinâmica, né? Simplesmente porque tem pessoas, e eu acho que vale a pena para esse papel, tá se arriscando um pouco mais, porque a gente pode deixar de subir nesse barco, porque é uma empresa que tem tudo, para mim, na minha opinião, para chegar rapidamente aqui na sua máxima história, R$16. Vamos lá. Diário feito aqui para vocês, eu vou analisar o que aconteceu aqui nesse fundo. Legal, quem é aluno mestre de dividendos vai ter capacidade, além de outros artimanhas aqui, também de colocar esses pontos que são os mais interessantes em relação a esse fundo formado. Então nós ganhamos aqui não o 4,49, mas nós ganhamos os 5,57 e os 7,72. A outra parte interessante, essa é bem visual, é a nossa... É uma LTA, que é essa daqui, ó. A mesma, se eu não me engano, exato, ó. Vou tentar trazer para vocês aqui, só que em fractais diferentes. O mesmo fractal no semanal que a gente viu aqui, ó, ser um rompimento falso e formar o cerverombro, o cabeça-ombro, ele fez aqui, ó. Conforme vocês vão treinando os olhos, vocês ficam craques. Ficam craques nesse movimento, certo? Então, voltando para o diário e indo sendo um pouco mais agressivo, pode ser um bom timing essa LTA, certo? Rompimento falso aqui, a gente sobe junto com o preço, quem sabe a gente não é presenteado, não digo para o mês de fevereiro, talvez nem para o março, mas abril, de repente, a gente tem um movimento, em algum momento a gente chega a tocar novamente nessa LTA. Parece ser a sincronia do mercado. Sobre pullbacks, né, eu não aconselho ou não aconselharia, né, não seria eu operando, né, esse canal é sempre ideias minhas, né, a operar antes da região dos 7,80, pelo menos não por agora, certo? O mercado já anda bem esticado, então vou esperar, até daria mais, faria uma atualização, mas por enquanto o ponto mais longínquo que eu tenho, que me interessa, está no 7,72, certo? Quiçá confluência com essa LTA. Se de repente a gente tiver uma explosão desse ativo, certo? Pode ser que eu faça uma atualização onde eu pegue este pullback aqui e projete a partir do topo, das novas máximas que vão se fazendo, vão se formando. E aí, se de repente esse pullback culminar antes do 7,72, pode ser que a gente ganhe um preço um pouquinho mais salgado aqui, mas também fazendo jus ao meu enquanto eu toco meu celular aqui, ao meu setup. Tá certo? Então fico por aqui, né? Óbvio que todas as médias estão conjurando para esse cara se dar bem. Então não vou trabalhar com médias
nessa análise, mas a gente ganha aqui para não ficar de fora do barco. De repente é uma urgência, você tem um perfil um pouco mais de swing trader, por exemplo, agressivo, pode ser interessante, até day trade aqui pode ser interessante essa LTA. Já para os mais tranquilões, temos essa LTA, e essa aqui realmente é a mais segura de todas, na minha opinião, mas sei lá quantos anos pode demorar para o preço voltar lá, certo? Muito cuidado com a região dos 12 e a região dos 10,59, 10,61 aqui, certo? Que é a assimetria que eu falei do mensal. Mas como eu falei, dando o sinal verde aqui nos fundamentos, a gente tem que estar ligado, né, com pullbacks para sempre tentar operar esses triângulos. Para mim é a única coisa que eu busco no mercado, são essas triangulações. Tá legal? E aí, neste caso, eu vou ter, até vou colocar aqui, um alerta em 7,72, que a priori é o meu preço preferido, certo? Não tem muito tempo, timing, não tem muito estudo de timing, porque realmente esse movimento aqui foi muito mascado. Veja que foi muito mascadinho, certo? Então não tem um fundo definido aqui, também o topo ficou meio esquisito aqui, certo? Então o timing dela está esquisito. Vou preferir operar preço, e o preço para mim está em 7,72, certo? Fico por aqui. Obrigado novamente ao inscrito Júnior. Obrigado, Júnior. Se eu esqueci de algum inscrito, comenta, cornete. E também, galera, como o canal está crescendo, certo? Críticas são muito bem-vindas, certo? Críticas são muito bem-vindas. Eu recebi uma crítica no vídeo do Itaúsa, dizendo que eu fui mal interpretado nas palavras. Pretendo corrigir num próximo vídeo. E também uma crítica em relação ao título. Eu coloquei dividendos e não falei quanto que a Itaúsa ia pagar em dividendos. Então eu vou corrigindo aos poucos, não se acanhe aí em criticar, beleza? O canal vai se moldando de acordo com a comunidade, não de acordo com quem o faz. Um abraço a todos, um ótimo início de semana. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.